Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Lincoln, sou sócio fundador aqui da VAT e venho hoje compartilhar uma excelente novidade com vocês. A VAT, em prol de capacitar e contribuir com ainda mais conhecimento para o nosso setor de geração distribuída, nós resolvemos disponibilizar de forma gratuita nosso curso sobre gestão de energia, onde nós compartilhamos o conhecimento sobre os modelos de negócio e o formato do compartilhamento de créditos. Serão ao todo 12 aulas que nós iremos disponibilizar para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. E para quem ainda quiser se aprofundar ainda mais e se tornar um especialista, confira o nosso novo lançamento, que é o curso sobre o gestor de energia, onde a gente compartilha as melhores estratégias, insights e detalhes da operação de compartilhamento de créditos na geração distribuída. Caso você tenha alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários, e para não perder nenhum lançamento de nenhuma nova aula, se inscreve aqui no canal e acompanhe as nossas notificações. Desejo a todos uma excelente aula e uma ótima jornada de conhecimento. Nos vemos em breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Geração Distribuída Compartilhada da Vatio. Meu nome é Lincoln e neste episódio a gente vai estar comentando um pouquinho com vocês a respeito dos gestores de energia e seus modelos de gestão. Então, anteriormente a gente chegou a comentar um pouco sobre os modelos de negócios, os formatos, os tipos de gestores de energia que nós temos, mas não entramos na minúcia de como eles podem operacionalizar isso, Como eu posso fazer diferentes modelos de gestão de energia com diferentes mecânicas de desconto, com diferentes mecânicas de cobrança, Então, essa aula visa elucidar um pouco as questões mais de mecânica de fluxos operacionais e estratégias de modelos de negócio operacionais, que têm um impacto direto tanto com a operabilidade quanto também com relação à geração de receita, Ou seja, que nível de exposição modelo X ou Y pode ter na sua receita, ela ser mais estável ou ser mais variável, por exemplo, tá? Isso do ponto de vista do gestor de energia, tá bem? E vamos falar um pouquinho também a respeito dos modelos jurídicos, e de alguns pontos de atenção que devem ser levados em consideração tanto no modelo quanto nos formatos dos contratos, que tem um aspecto de relação direta com efetivamente o formato de gestão que está sendo adotado pelo gestor, tá bom? Bom, pessoal, nessa aula eu vou usar bastante de uma apresentação visual para vocês, visto os diversos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Então, o primeiro tema que a gente trouxe, é a gente entender efetivamente os diferentes modelos de gestão. Então, o primeiro assunto, que geralmente tem muita dúvida na interpretação, no entendimento, tentando trazer de uma forma muito transparente e simples, a primeira grande barreira é entender a tarifa consumo e a tarifa compensada, Ou seja, se você partilha créditos com uma unidade beneficiária, obviamente que em função do estado, da unidade federativa que você está, você tem maiores ou menores isenções tributárias, e existe, obviamente, uma parcela não compensável da sua tarifa de consumo quando você compensa esse consumo, seja na autoprodução quanto no compartilhamento de excedente de energia, de créditos de energia. Então, o primeiro ponto importante que nós precisamos levar a uma certa atenção é a minha tarifa consumo não vai ser igual nunca a minha tarifa compensada, salvo as raras exceções que nós temos aqui no Brasil, tá? Principalmente por questões de isenções tributárias ou não incidência de tributação, tá bem? Então, entendido a diferença entre tarifa consumo e tarifa compensada, nós temos que se aprofundar um pouco mais sobre a tarifa compensada. A tarifa compensada ela vai ser a nossa base de cálculo para muitas coisas aqui dentro, Sempre que a gente estiver falando em economia percebida, em desconto, a gente está falando sobre aquilo que a gente consegue abater do que o cliente está compensando. Então, se o consumo dele é R$1.000, a compensação é 900, qualquer desconto que você dê para o cliente
A base dele são os 900, que é aquilo que você conseguiu abater dele, e não aquilo que seria representativo pelo consumo dele direto com a distribuidora, tá? Então, entendido essa base de cálculo, a gente dá um passo adiante, e o primeiro ponto de reflexão que bate na estrutura de modelo de negócio, na estrutura de gestão, é qual que é o tipo de modelo de desconto que vai ser adotado. Então, visto os modelos de gestores que nós temos, né, nós temos aqui 3 modelos efetivamente de tipos de desconto. Então, o primeiro é o que a gente chama de tarifa fixa, ou seja, você vai estar comparando a tarifa compensada com uma tarifa fixa, né? Quando você estipula um modelo de tarifa fixa pelo compartilhamento do crédito, né, existem alguns itens adicionais que podem fazer parte desse benefício, como por exemplo a existência de bandeira, né? Então, quando existe bandeira e você está trabalhando no modelo de tarifa fixa, o que você tem? Você tem o que a gente chama do desconto variável. Então, épocas do ano que você tem bandeira, quando você está trabalhando no modelo de tarifa fixa, você está entregando mais desconto, mais economia para o seu consumidor final. Diferente do segundo modelo que nós temos, que é o que nós chamamos de desconto fixo, ou seja, baseado naquilo que eu conseguir reduzir, né, economizar na sua conta de energia, eu vou aplicar um percentual de desconto sobre essa base. Então, quando existe bandeira, né, a bandeira vai compor a tarifa compensada e essa base de cálculo é que eu vou aplicar o meu desconto. Então, o que eu tenho no modelo de desconto fixo? Eu tenho, na verdade, uma tarifa variável, né? Ou seja, se a minha tarifa sobe ou desce, meu desconto sempre se mantém, mas a minha tarifa de OIM, né, de operação e manutenção, efetivamente, da alocação desse ativo, né, dessa unidade geradora para aquele beneficiário, eu tenho uma tarifa que ela está variando, né? Eu tenho uma tarifa OIM que varia ao longo dos meses, né? E nós temos um terceiro modelo que se aplica muito mais ao caso do gestor administrador, né, que ele geralmente vai trabalhar um valor fixo ou por unidade consumidora ou pelo porte da unidade consumidora, mas ele tem geralmente uma taxa de administração diferente de ter uma tarifa fixa, que é uma base de cálculo em energia compensada ou injetada, ou mesmo desconto fixo, que também utiliza a base de energia injetada ou compensada. A taxa de administração ela vai utilizar geralmente base unidade consumidora ou porte de unidade consumidora, tá bem? Mas aí ela já não é mais uma tarifa proporcional necessariamente à compensação ou injeção de créditos de energia, perfeito? Entendido esses modelos de tipos de desconto que nós podemos adotar, o próximo passo é tentar entender justamente qual que é o modelo de ocupação que nós vamos ter nessa usina. Então, o meu modelo de ocupação ele pode acontecer de duas formas, né? Ou seja, contratualmente eu posso tratar, independente do modelo, da mecânica de pricing que eu tenho uma mecânica de base de cálculo que vai ser aplicado àquela regra tarifária, né? Então a gente tem um modelo que nós chamamos de percentual de cota fixa, né, e o percentual de cota variável. Então, ou seja, eu posso ter um contrato onde eu tenho flexibilidade para mudar o percentual de participação dessa unidade beneficiária dentro daquela unidade geradora e mesmo entre unidades geradoras. Eu não atrelo cota nem usina ao contrato, né? Agora, quando eu falo do modelo de cota fixa, eu tô travando isso, eu estou travando aquela usina e aquele percentual para aquele cliente naquele contrato, né? Então, qual que é a grande diferença? Quando eu trato de cota fixa, uma grande vantagem é a simplicidade da minha operação. Aquela lista não vai mudar, a sua cota não vai mudar, você vai estar sempre na mesma usina. Então, para mim é muito mais fácil gerenciar isso ao longo do tempo, visto que eu não tenho que ficar mudando a participação e vendo efetivamente o que está acontecendo com aquele cliente, né? Mas do outro lado, eu tenho muito mais restrição operacional. Eu não consigo mudar ele de usina, eu não consigo injetar mais ou menos energia para ele a meu critério, né? Então eu dependo, né, se o cliente não está satisfeito com o volume de energia que ele está recebendo ou ele está recebendo energia demais, fica a critério dele solicitar um novo contrato, né? Um cancelamento do contrato atual e execução de um novo contrato com uma participação de cotas maior ou menor, enfim, e aí tem muito a ver com a disponibilidade de usinas que você tem no momento, né? Então, um grande dilema aqui é o quanto você quer ser flexível,
maleável com a sua base de clientes em poder tirar ele de um lugar, colocar no outro, injetar mais ou menos energia para ele, ou o quanto você quer ser mais simples a sua operação, porque você não quer ter tanto trabalho em gerenciar clientes todo mês, né, mudando eles de base o tempo inteiro. Né? Então aqui é muito uma questão também de critério, de modelo de negócio e modelo de operação que o gestor vai adotar como base. Tá? Então, definido o tipo de cobrança e definido o tipo de base de cálculo, né, de efetivamente ocupação e gestão que vai ser adotado, aí eu consigo definir qual que vai ser o meu modelo de cobrança. Como assim um modelo de cobrança? Então, eu tenho duas formas de cobrar o cliente. Eu posso cobrar do meu cliente sobre tudo aquilo que eu enviei de energia para ele, compensando, gerando saldo ou não, ou eu posso cobrar do meu cliente somente aquilo que eu consegui compensar para ele. Então, a grande diferença é, se eu trabalho com base, minha cobrança com base na injeção de créditos, ou seja, tudo aquilo que eu te enviei, independente se virou saldo ou não, eu vou te cobrar, eu não estou deixando, né, para ele a possibilidade dele estocar energia. Ele vai estar sempre pagando por essa energia, por mais que ela vire saldo de créditos. Então ele não fica com essa energia a pagar, né? A vantagem é que ele está me pagando essa energia no preço de hoje e não no preço futuro quando ele compensar. A diferença nesse caso é, eu vou estar pagando muitos casos, né? O cliente vai estar pagando a mais porque você injetou mais energia e virou saldo para ele, então você paga por toda a energia que recebeu, né? E você só conseguiu abater parte dessa energia na sua conta. Então, o seu saldo final no mês, poxa, você gastou eventualmente mais com energia nesse mês, porém você já tem saldo acumulado que já está pago. E lá futuramente, se a energia for mais cara, você está tendo até um benefício econômico por conta dessa precificação desse saldo, né? Porque você já pagou por ele numa precificação anterior. Então, a grande sacada aqui é entender qual que vai ser o formato de cobrança. Se você vai cobrar por aquilo que você injeta ou se você vai cobrar por aquilo que você compensa. Se você vai adotar um modelo de cota fixa, se você vai adotar um modelo de cota variável, se você vai adotar um tipo de desconto através de uma tarifa fixa e ter um desconto volátil para o cliente, ou você vai adotar um modelo de desconto fixo e ter um recebível variável em função da tarifação e do consumo do cliente, né? Então, esse triângulo aí que define muito qual vai ser o modelo de gestão efetivamente e modelo de cobrança que o gestor vai praticar, né? Então, ele tem que adotar uma regra, ele tem que adotar um padrão que vai facilitar, que vai ser o melhor do ponto de vista operacional para ele, né? Tendo esse equilíbrio do que é melhor financeiramente, do que é melhor operacionalmente e do que te dá mais flexibilidade, né? Achar um ponto de equilíbrio que satisfaça o gestor como seu modelo de gestão, tá bem? Então, bom, passado esse entendimento, né, o próximo tópico que nós temos aqui é explicar um pouco dos impactos, né, das estruturas jurídicas e os impactos operacionais que nós temos. Então, em função dessa definição do tripé, que é modelo de cobrança, modelo de partilhamento de créditos, né, de ocupação da usina e modelo de cobrança, né, a gente definindo esse tripé, a gente também tem o outro lado, que é toda a sua estrutura jurídica. Então você pode estar adotando uma cooperativa, um consórcio, uma associação, um condomínio como estrutura jurídica para estar fazendo todo esse gerenciamento de beneficiários, né? Então, o que a gente trouxe aqui? Dentro da estrutura do veículo jurídico, né, a gente tem, primeiro, os responsáveis pelo veículo jurídico. Cada tipo de estrutura jurídica vai ter um tipo de responsável. Então, o responsável pode ser, em alguns casos, pessoa física ou um pool de pessoas físicas, ele pode ser um CNPJ, que é responsável por aquele veículo jurídico, pode ser uma diretoria, pode ser um conselho. Então, cada veículo jurídico tem as suas particularidades, né? Flexibilidades administrativas e burocráticas. Uma delas é com relação às responsabilidades e quem é o efetivo responsável por aquele veículo jurídico, né? Que vai fazer toda a gestão administrativa dos beneficiários e dos parques geradores, né? Dentro do veículo jurídico, a gente também tem um outro ponto importante que é toda unidade geradora que tiver ali dentro tem que estar na sua titularidade. Então, toda usina que está apontando para um veículo jurídico, o titular dela, né, da unidade geradora, é o veículo jurídico, tá?
E um outro ponto é com relação aos participantes. Então, quem pode ser os participantes desse veículo jurídico? Salvo algumas restrições, né, e questões mais específicas, jurídicas efetivamente, que tem alguma certa restrição, você tem liberdade para trabalhar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas como participante dentro dos veículos jurídicos. Obviamente que existem casos e casos, né? Tem como restringir e tem como deixar isso bem amplo, tá? Então, geralmente, uma boa estruturação jurídica vai te dar flexibilidade de operar com pessoas físicas e jurídicas sem muitas barreiras, né? Um bom veículo jurídico e um bom estatuto vai conseguir te dar liberdade operacional, mas vai te dar segurança administrativa, né? Esse é o ponto principal do veículo jurídico aqui dentro, né? Ele tem que comprovar o laço, mas ele tem que te dar autonomia para administrar, né? Para colocar e tirar quem você bem entender. E também ter flexibilidade de quem você pode trazer para dentro, tá? E bom, o veículo jurídico é um ponto extremamente importante porque ele necessariamente, independente de qual, na sua abertura e toda a sua atualização, ele vai passar por junta comercial e cartório, né? Então, toda vez que você precisa tramitar, alterar alguma coisa dentro do veículo jurídico, a maioria dos casos você precisa passar isso em junta e cartório, né? Mas basicamente quem que é o pilar disso tudo, né? É o seu estatuto. Então, o estatuto do veículo jurídico ele tem que trazer as principais regras para que você não precise mexer com muita frequência. Então, o ideal é que você abra o veículo jurídico e atualize o mínimo de vezes necessário. Você não precise de passar por junta comercial e cartório para questões operacionais. Então, existem formas de se fazer isso, né? E uma das formas de se fazer isso é trabalhar toda a questão dos participantes desse veículo jurídico através de um controle interno de livro de registros. Então, os participantes eles são controlados, administrados, né, dentro do veículo jurídico, dentro de um livro. Isso dá muito mais autonomia para você inserir e tirar participantes ali dentro, sem que toda vez tudo isso precise correr dentro da junta comercial ou de um cartório. Obviamente que isso depende de qual é o veículo jurídico, a estrutura jurídica que você adotou, e também como foi feito o estatuto dele, né? Quais são as regras que existem efetivamente dentro desse veículo jurídico. O ideal é que você tenha essa flexibilidade para que você tenha muito menos burocracia ao entrar ou remover um novo beneficiário, né, dentro da sua estrutura, tá? Então, esse beneficiário ele assina o termo de adesão, né? Então, o seu termo de adesão ele tem que ter regras simples, né? As regras complexas têm que estar no estatuto. O termo de adesão tem que ser um documento leve, de fácil entendimento, para que o consumidor final, ao receber ele todo preenchidinho, bonitinho para assinar, ele não tenha nenhuma dúvida muito grotesca que freie muitas vezes a contratação. Então, o termo de adesão não pode ser uma barreira, né? Ele tem que ser algo mais simplificado possível. E aí nós temos pontos de atenção, né? O que são os pontos de atenção principais? Isso vem tanto do lado do seu estatuto quanto do lado do seu termo de adesão, né? Um ponto extremamente importante que a gente até comentou anteriormente é com relação a você amarrar uma unidade geradora no contrato. Então, geralmente no modelo de cota fixa, você está travando, né? Eu estou aderindo a um veículo jurídico, mas também estou entrando numa unidade geradora em específico com um percentual de cotas específico, né? Então, geralmente esse modelo ele vai travar muitas vezes o contrato. Então, sempre que você precisar remanejar esse cliente de por algum motivo, né? Seja operacional, seja por uma questão da usina ou mesmo uma questão do cliente, eu tenho que cancelar o contrato e fazer um novo. Eu não tenho liberdade de alterar o contrato, né? Então eu tenho uma amarração muito forte, tá? Um outro ponto importante de atenção, né, é você dentro do estatuto ou dentro do termo, né, preferencialmente dentro do estatuto como regra, é você ter autorização para representar esse beneficiário junto à distribuidora de energia, junto à concessionária, para que você tenha como se fosse uma procuração para pleitear segundas vias, para poder fazer alteração de titularidade, enfim,
Você precisa ter autonomia para fazer a gestão efetivamente desse consumidor. Você é o responsável por ele agora, né? E um último ponto que é extremamente importante, que não fique muito carregado dentro do termo de adesão nem dentro do estatuto, é sobre precificação e percentual de cotas. Então, em função, obviamente, do seu modelo adotado, você tem que tentar trazer isso de uma forma leve, clara e leve, e não muitas regras, muita complexidade. Isso é ruim porque gera dúvidas de interpretação, isso gera barreiras para a assinatura dos termos pelo cliente, né? Então, são pontos de atenção que batem muitas vezes nas estruturas jurídicas, mas que têm impacto total na sua gestão e no seu operacional, tá bem? Bom, pessoal, por último, a gente trouxe aqui um comparativo extremamente importante. Os dois pontos principais, né, centro da atenção muitas vezes que se dá no modelo de gestão que vai ser adotado por um gestor de energia, não necessariamente está atrelado ao tipo de desconto ou à mecânica de desconto que você está adotando, e sim qual é a mecânica de alocação de energia. Então, a mecânica de alocação de energia ela tem um impacto muito grande em termos operacionais. Então, ela pode dar muita flexibilidade ou ela pode dar muita restrição, né? Pode te dar uma simplicidade muito grande, pode te dar uma complexidade muito grande também. Então, o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe um comparativo entre o modelo de cota fixa e cota variável, entendendo que existem prós e contras entre eles e esses prós e contras precisam estar bem entendidos para você avaliar aquilo que faz mais sentido para você como gestor, tá? Então, o primeiro ponto que a gente deixa é que o modelo cota fixa, o modelo de cobrança preferencial que eu vou adotar é o modelo de injeção de créditos. Por quê? Porque no modelo de cota fixa, eu estou definindo quanto de energia esse cliente vai estar recebendo e eu não consigo controlar. Eu não consigo mandar menos ou mais energia para ele. Eu não tenho controle sobre o montante de energia que chega para ele. Então, nesse caso, por mais que eu consiga ter uma previsibilidade de consumo, eu não consigo ter uma previsibilidade de geração de saldo, por exemplo. Então, trabalhar no modelo de injeção, ou seja, você tem 1% daquela unidade geradora, aquilo que chegar de energia para você, eu vou cobrar de você. Tá? Então, geralmente, no modelo cota fixa, o meu modelo de cobrança é com base naquilo que eu injeto de créditos excedentes. Tá? Diferente do modelo de cota variável, que preferencialmente eu vou trabalhar a compensação dos créditos como base de cobrança. Por quê? Porque eu tenho flexibilidade operacional. Então, eu não vou cobrar por aquilo que eu injeto, sendo que eu não tenho trava do meu lado administrativo nem contratual, então não tem um teto. O cliente no contrato dele não tem um teto de, olha, eu quero receber tanto de energia. Então, a sua cota é variável, eu posso mandar 100% da minha usina para você se eu quiser, né? Só que se eu cobrar a injeção, eu posso vir com uma fatura a cobrar quilométrica para o cliente que ele não tem capacidade de pagar. Então, com melhor metodologia aqui, eu vou usar a cobrança daquilo que eu compenso. E se gerar saldo, fica um saldo para eu cobrar futuramente quando o cliente consumir. Então, eu consigo usar o cliente de bateria, digamos assim, para ele armazenar créditos caso seja a minha necessidade, tá? Então, um resumo entre a lista de percentual de cotas entre cota fixa e cota variável é: a cota fixa eu vou ter sempre uma lista padrão. Uma vez estabelecido todas as cotas da minha usina, isso não vai mudar a não ser que alguém cancele um contrato e faça um novo, né? Então, isso é um ponto extremamente importante. E um outro ponto importante é, eu sempre vou ter uma usina fixa. Então, quando eu estou contratando um percentual de cotas, eu estou contratando um percentual de cotas de uma usina. Se eu vou precisar contratar de 2 usinas, eu vou ter 2 contratos, porque eu tenho que estabelecer uma cota, né? Então, uma grande vantagem aqui é até que a gente tem sempre a trava de, no modelo de cota fixa, eu também vou estar com uma usina fixa atrelada a esse cliente. Então, quais são aqui os prós e os contras do modelo de cota fixa? Então, primeiro, os prós, né? A lista é padrão, uma vez estabelecida ela não muda de um mês para o outro, isso dá uma facilidade enorme, porque caso você não envie essa lista nesse mês para a distribuição do próximo mês, né? Como a lista é a mesma, a distribuidora não processar ela não faz diferença. Não vai mudar o que o seu cliente, em tese, tem que receber do excedente de geração da unidade geradora, tá? Então isso dá uma facilidade enorme para a sua gestão e para o seu controle interno. Não vai mudar de um mês para o outro, né? E eu vou trabalhar sempre o cliente dentro de uma única usina, né? Não vou dar espaço para ele estar em 2 usinas ao mesmo tempo,
tá? Então essas são as grandes vantagens de eu trabalhar o modelo de cota fixa. Agora, quais são os contras, né? O primeiro é, se eu não encher 100% das cotas, ficar com 1% restante lá, eu tenho que achar um cliente que ele ocupe 1% ou menos dessa usina. Então eu sempre vou ter um leve excedente de participação de cotas, porque muito dificilmente eu vou conseguir encaixar um cliente no percentual de cotas que falta para encher daquela usina. Então, quando falta gente para encher e não encaixa 100%, esse excedente está sem dono. Como a cota é fixa, esse excedente vai acumular na unidade geradora. Então, nesse caso de cota fixa, sempre que faltar cliente, eu não tiver 100% das cotas preenchidas, eu vou acumular saldo de crédito na minha unidade geradora. Sempre, tá? O segundo ponto, o risco energético é do cliente. Ele está afirmando para mim que ele quer 1%, que isso é suficiente, baseado na média de consumo dele. Se ele começar a consumir mais energia, ele não vai conseguir compensar tudo. Se ele começar a economizar energia, gastar menos do que ele historicamente gastou, ele vai começar a acumular crédito, mas vai estar pagando por esse crédito, né? Então, o risco energético do cliente fica do lado dele, tá? E um outro ponto aqui é que você não consegue mudar o cliente de unidade geradora. Nesse modelo, você trava ele na usina e trava a cota. Então, se essa usina tiver um problema e ficar sem geração, para você conseguir injetar energia para esse cliente, ele vai precisar de um novo contrato, né? Que aponte para uma outra unidade geradora, com outro percentual de cotas, enfim. Então, eu gero muito mais complexidade ali comercial por conta da estabilidade operacional que eu tive, tá? Agora, vamos vir um pouquinho para o modelo de cota variável, né? Então, na cota variável, o que a gente tem? Eu tenho uma lista flexível com percentual de cotas. Eu posso esse mês mandar 1% de cotas para o Lincoln, e mês que vem eu mandar 10%, e no mês que vem, no outro mês eu mandar 0%. Então eu tenho essa flexibilidade, bem como eu posso pegar o Lincoln, tirar da usina A, colocar na B e mudar o percentual de cotas dele, e tá tudo certo, né? Eu não tenho uma amarração contratual a uma usina e a uma cota. Então eu tenho uma lista flexível, eu vou ter necessariamente todo novo período uma lista diferente, né, de cotas, então todo mês muda a lista de cotas que eu vou ter, porque eu posso mandar mais energia para o cliente, acumular saldo de crédito esse mês porque eu não tinha consumidor, e aí mês que vem ele tem muito saldo, eu não vou mandar nada para ele, ele vai consumir saldo. Então eu consigo, né, eu tenho essa flexibilidade operacional, mas eu tenho os ônus, né? Muito mais trabalho. E eu tenho as usinas flexíveis, eu consigo colocar esse cliente na usina A, amanhã se ela der problema eu jogo na B, jogo na C e assim vai, né? Então quando a gente olha um pouquinho os prós e os contras do modelo de cota variável, as vantagens efetivamente eu nunca vou acumular saldo na minha unidade geradora. Por quê? Porque eu tenho a flexibilidade de mandar mais energia para o cliente que eu quiser. E quem vai acumular energia é o meu cliente e não mais a minha unidade geradora. Essa é uma grande vantagem. Eu tenho uma melhor gestão de energia para o consumidor final, né? Eu sou um gestor de energia para ele nesse caso. Eu vou tentar dimensionar sempre o melhor possível para que ele tenha a máxima compensação, não acumule saldo a não ser que eu queira, né? E evite ter um gasto elevado de energia. Então eu tenho essa flexibilidade de o cliente começou a gastar mais energia, eu mando mais crédito para ele, compenso mais créditos para ele, né? E um último ponto é a minha facilidade, né, de distribuição de excedentes. Então, o excedente eu posso deixar na usina, posso mandar para o cliente, posso mandar muito mais energia para um cliente caso eu não tenha clientes suficientes para consumir toda a energia da minha usina naquele mês. Então, eu tenho muito mais flexibilidade operacional, né? E agora um pouquinho dos contras, ou seja, todas essas vantagens me dão também desvantagens, né? É muito mais complexo gerenciar tudo isso, obviamente. Eu tenho cliente mudando de cota todo mês, saldo tendo uma volatilidade muito grande, acumulando saldo, o cliente tem volatilidade de consumo, minha usina tem volatilidade de geração, então são muitas variáveis para eu conseguir acertar na mosca, né? Então tem uma complexidade muito maior. Segundo ponto, por eu permitir eu não travar o cliente numa usina, né, eu ter flexibilidade de mudar ele da usina A para B, eu também tenho a possibilidade de colocar ele em duas usinas simultaneamente. E aí entra um ponto que nós vamos ver até mais adiante como um ponto extremamente crítico, que são as múltiplas injeções, ou seja, esse cliente está recebendo energia de mais de uma unidade geradora.
Isso dá uma complexidade não só de gestão, mas de faturamento extremamente alta, né? Você passa a não ter mais uma rastreabilidade de onde veio a energia, né? Então isso é muito ruim do ponto de vista operacional. E uma outra complexidade, um outro ponto contra que eu tenho muitas listas de distribuição, eu tenho que ter um controle dessas listas muito bem feito, ou seja, sem um sistema para eu saber o que era, o que foi, qual foi o histórico de alocação de cotas desse cliente, em qual unidade geradora, sem um sistema para me rastrear isso, eu não consigo ter controle de uma operação nesse formato. Então, a cota variável ela é muito boa porque em tempos de geração ruim ou de escassez de cliente, você consegue ser muito mais versátil em como fazer as coisas funcionarem, em montar o seu Lego, né? Agora você gera um passível e uma complexidade de gestão extremamente alta, né? Então, para quem quer ter um trabalho operacional muito menor todo mês, né? O modelo de cota fixa vai ser muito mais interessante, porque ele é muito mais simples, né? Mas você tem que entender que você não está você não está otimizando efetivamente a gestão de energia do seu cliente, não 100%. Você está deixando isso muito mais na mão dele na hora dele definir quantos por cento de cotas ele quer receber daquela usina, tá? Bom, pessoal, na aula de hoje, o nosso principal objetivo era justamente poder partilhar com vocês um pouco dessas estratégias, né? Mergulhando realmente mais a fundo na parte de gestão de energia, no papel do gestor, no modelo de negócio dele, na forma como você vai administrar, cobrar, o quão flexível você vai ser, o quão rígido você vai ser, o quanto você quer comprar a briga de ser um bom gestor e ter uma complexidade de gestão mais elevada. Então, entender esses detalhes é extremamente importante porque ele define muitas vezes a regra de negócio que você vai adotar, o seu modus operandi que você vai ter, as suas regras e operações internas, né? Fluxos internos de operação. Então, definir o mecanismo de funcionamento, de gestão, de pricing e de compensação desse crédito, de cobrança desse saldo de crédito excedente que você está partilhando, é extremamente importante e relevante para todo o seu processo. Tá? Então a aula de hoje visou muito mais elucidar essas pequenas minúcias, né, que ao você combinar ele de diferentes formas, o resultado é completamente diferente. Então o resultado pode ser muito bom, quanto ao mesmo tempo o resultado pode ser catastrófico, né? Você tentar gerenciar e equilibrar clientes e você perder completamente o tato de quem está acumulando, quem não está, para quem que você tem que mandar energia, para quem não tem, você tem mais cliente do que energia ou tem mais energia do que cliente. Quanto de energia você tem a receber ainda, porque está em saldo, você não recebeu, né? E o gerador já gerou essa energia, ele quer receber. Então, enfim, essas complexidades é muito uma questão de modelo de operação, né? Então, bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo, deixa um like pra gente. Se você tem dúvidas, deixe aqui no comentário. É um prazer poder partilhar um pouco desse conhecimento com vocês, né? Nos aguardamos aí, né? Aguardo a presença de vocês em nossa próxima aula, onde a gente vai estar mergulhando aí em aspectos operacionais, né? Da distribuição, consolidação, aferição das cotas, créditos, saldos, entendendo efetivamente esse operacional, o que o gestor de energia faz todo mês, né? E por que é tão difícil. Então, nossa próxima aula, vamos ter isso como ponto focal. Aguardo vocês para o nosso próximo episódio, nosso próximo capítulo. Conto com a presença de todos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.